Você também tem vontade de abrir um negócio contábil, mas não sabe como começar? Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. E se esse assunto te interessa, fique nesse podcast até o final, porque hoje eu trouxe o Leandro e o Felipe e nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre escritório contábil. Como começar, principais problemas, principais desafios, o futuro do escritório contábil, como fazer captação de clientes, como reter esses clientes. Então, agradeço, a presença dos dois, que muito gentilmente aceitaram vir fazer parte aqui dessa discussão, desse bate-papo. Fale um pouco mais sobre vocês, sobre as experiências, lembrando que eles são sócios da empresa Precisão, perícias, contabilidade e tudo mais. Começa por você, Leandro. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer, pelo convite. É uma honra aqui para a gente estar aqui. A Áurea, que professora aí de mais de 20 anos, deu aula para meu irmão, deu aula para vários amigos meus. Não tive a honra de ter aula contigo, mas a gente aprende a cada bate-papo, a cada conversa que a gente tem. A gente aprende um pouquinho aí com você, E, assim, a nossa jornada lá na Precisão, a nossa experiência pelo menos a minha, eu vou falar da minha e o Felipe vai falar da dele depois, A minha começou em 2006, quando eu fiz o curso técnico em contabilidade. E vou resumir bem rapidinho aqui. Em 2010 eu entrei para a Marinha, aí vivenciei outra coisa, na área pública. E em 2019 nasceu a Precisão, Então a Precisão começou lá em 2019. Ali a gente inicialmente só queria fazer perícia, não queria contabilidade. E aí no meio da pandemia, muita gente procurou a gente para contabilidade e aí a gente começou a atender a parte de contabilidade, E estamos aí até hoje, atendendo clientes microempreendedores, MEI, a gente atende MEI também, lucro presumido. E recentemente a gente entrou para uma franquia de contabilidade, que depois a gente vai falar também. E é isso, estamos aqui, contribuindo aí para o empreendedorismo aqui no Brasil. Felipe. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. A contabilidade para mim começou em 2007, onde eu entrei num escritório para estagiar, aprender e ajudar também o contador responsável, mais naquela área de informática, porque naquela época estava entrando o SPED, a obrigatoriedade, então precisava de um pouco mais de técnica na parte da informática, da automatização dos processos, e ali eu me encontrei e foi muito bom, assim, que deu um direcionamento na minha vida. Busquei a faculdade em 2015 e além disso, a gente veio buscando conhecimento cada vez mais. A professora também foi minha professora. Então, assim, foi maravilhoso porque tivemos várias experiências, tanto fora da faculdade como na faculdade. A Precisão me encontrou em 2019 para a área da contabilidade e a gente teve alguns desafios nesse meio tempo por conta da pandemia. E a gente acabou que teve uma aceleração, conseguimos novos clientes nessa época, pelo grau de complexidade que teve e com certeza ajudou bastante vários empresários e até mesmo o crescimento do nosso negócio como escritório. Perfeito. Então, com relação a esse lance de ser professora de fulano, beltrano de ciclano, eu fui professora do meu filho também, na faculdade. E aí, quando ele foi para o mercado de trabalho, a cada entrevista que ele fazia, ele voltava e dizia: mãe, encontrei um ex-aluno seu lá. Mãe, a supervisora que me entrevistou foi sua aluna. E aí eu falei para ele: eu lamento, filho, eu não posso fazer nada. Isso é um desafio que você vai ter que enfrentar, porque você vai encontrar ex-alunos meus espalhados pelo Rio de Janeiro todo. E é o que acontece até hoje. Eu ando na rua e professora, e eu olho, tem um ex-aluno meu que trabalha com meu marido. Até hoje ele me chama de professora, que eu vi que você quando chegou, oi professora, Isso é um título que não cai nunca. Verdade. E eu já falei para ele, eu falei: cara, é Áurea, não é mais professora. É verdade. Tu é meu colega agora, eu não consigo, tenho que te chamar de professora. É verdade.
Bom, quais foram os principais medos que vocês tiveram aí? Eu sei que vocês já meio que começaram a falar. Época de pandemia, mas assim, incerteza, medo. O que batia o coração quando vocês pensavam aí em começar a desenvolver esse trabalho? Então, o primeiro medo que eu tive foi de não dar conta, né? Eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Antes de... Até dentro do trabalho, quando a gente pega um desafio novo, né? Eu acho que bate aquela certa assim, insegurança, né? Por mais coragem que a gente tenha, né? A gente vai, enfrenta ali o desafio, gosta, né? Mas a gente fica naquela, será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar? E se eu contratar alguém e depois não conseguir manter aquele salário, né? Eu acho que é uma outra preocupação também que vem logo depois que a gente inicia. E assim, aí é uma série de preocupações, né? E eu gosto sempre de falar, né? Eu já falei isso uma vez e vou repetir aqui, né? Uma frase de Flávio Augusto. E empreender não tem glamour nenhum, né? A gente tá na luta ali todo dia. Sim. E é isso. Acho que os 2 primeiros medos que eu tive, assim, que me deixaram bastante medo, né? Foi essa parte de não conseguir dar conta. E depois que a gente contratou uma pessoa, né? A primeira pessoa, a gente ficou naquela, será que a gente vai conseguir manter esse salário até continuamente, né? Será que vai conseguir? A responsabilidade é muito grande, né? Você tomar conta de um negócio que às vezes o cara deu a vida para aquele negócio e sustenta muitas famílias. Então, é muito importante você ter esse gerenciamento, né, da responsabilidade, do que fazer, como tratar com o cliente, entender as dores do cliente também, porque o cliente, ele tem a vida dele da CNPJ, mas tem o pessoal também. Então, a gente precisa realmente entender todo esse grau de complexidade e se preparar cada vez mais para atender o cliente com qualidade. Acho que é o mais importante. Essa preparação é importante mesmo. E vocês acham que tem um momento certo para começar? Assim, então, na minha visão, eu entendo assim, se as pessoas estão te procurando, né? E você começa a recusar muito, né? Que, na verdade, no início é assim, né? Tu fala, não, eu sou contador, mas... Aí sempre tem um mais, né? Eu sou contador, mas eu não faço há pouco isso. tempo. Geralmente ou senão assim. minha área é outra. Não, eu sou do DP. Não, eu sou de não sei o quê. Que aí sempre vem uma dúvida que não é aquela que a gente domina tanto, né? Mas se você parar para pensar, né? Você já tem uma bagagem, né? Independente da onde a gente esteja na vida, né? Eu acho que você já tem uma bagagem que outras pessoas que já estão dando o pontapé inicial não tem e tá fazendo lá, né? Então, eu acho que essa noção de você saber se conhecer, né? Você, cara, eu comecei lá na faculdade, eu não conhecia nada, mas com certeza a pessoa que já está no mercado de trabalho, algum conhecimento ela já tem para agregar ali pro empreendedor. E eu acho que se a pessoa tiver coragem, tiver disposta, responsabilidade, como o Felipe falou, o momento é esse. E eu acho que é importante também entender a limitação de cada um, porque ninguém sabe de tudo. Então, assim, a gente tem que entender a limitação e trabalhar para que essa limitação não seja um problema. Identificar as suas falhas e falar, não, preciso me preparar aqui, porque isso daqui vai fazer com que eu me prepare mais e esteja pronto para atender aquela situação. Então, todo mundo tem uma certa dificuldade com alguma área, algum tipo de tema, mas se você se preparar, você consegue dar conta. E a questão da coragem também, como ele falou. Você tem que estar disposto, né, a dar o primeiro passo. Uhum. E se você não tomar essa frente, nunca vai acontecer. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? É isso aí. mesmo. E assim, só complementando aqui o que o Felipe já disse também, hoje, por exemplo, lá no escritório, a gente atende outros contadores que não dominam todas as áreas, né? Dando esse suporte no operacional. O contador ele fica ali com o atendimento do cliente, né? E não tem problema nenhum nisso. Ele não domina tudo e ele buscou ali alguém para ser parceiro de negócio dele nessa fase inicial. Eu acho que isso aí também é importante, você buscar parcerias, né? Eu acho que até depois, não só na fase inicial. Sim. Eu tenho observado que isso acontece muito, né? São as terceirizações ou até as quarteirizações. Sim. Né? Então, você tem alguém que faz para você o fiscal, você tem uma pessoa que atende o DP e você fica, de repente, só naquilo que para você é mais confortável.
Eu acho que isso até, se a gente for pensar em termos de custos, reduz até um pouco mais Em alguns casos, do sim. que você contratar aquele monte de funcionário, ser responsável por tudo aquilo. Sim. Sistema, né? Sala, Eu me lembro que na época, né, que o meu escritório eu tomava a frente, que agora eu fico mais na retaguarda, mas o que acontecia? A minha principal preocupação era a responsabilidade daquilo que não era eu mais que fazia. Tinha um funcionário Sim. que fazia aquilo. Eu tive até um problema uma vez. Eu ensinei como é que fazia o livro de registro do ICMS. Então, a empresa ela tinha um benefício fiscal. Expliquei como é que fazia. E na fiscalização, o fiscal falou para mim assim, será que está certo? Eu falei, claro que está. Tinha certeza absoluta. Eu ensinei o garoto a fazer. Não fez. Não fez. Ele falou, mas está errado. Eu falei, como assim? Peguei o livro, quando eu vi, estava tudo errado. Ou seja, eu ensinei e ele não fez conforme eu havia ensinado. Obviamente, depois ele disse que não lembrava, mas você me ensinou isso? Quando que você me ensinou isso? Foi uma coisa até bem chata. Mas, enfim, aí o que acontece? Essa responsabilidade que você tem perante o seu funcionário e perante o seu cliente nossa... Realmente. Sim. Então, e qual seria a competência principal para você iniciar? Seria a coragem? A falta do medo? Qual seria a principal competência de perfil profissional mesmo para começar um escritório? Eu acho, na minha visão, que é um pouco disso tudo aí, né? De coragem, né? O medo a gente sempre vai ter, né? Mas aí a gente tenta minimizar ele. Mas eu acho que, assim, na minha vida, o que me motivou sempre foi a questão de eu parar para pensar no propósito também, Isso. entendeu? Porque eu acho que você precisa ter um propósito, né? E aí, quando eu estava lá na esfera pública, eu pensava, cara, eu já tenho minha carreira aqui toda desenhada, já sei até quantos anos eu vou me aposentar. Eu já sabia meu salário de aposentadoria, já sabia tudo. Mas, assim, para mim aquilo não foi suficiente. Eu sei que para muita gente aquilo ali era um sonho, né? Que como foi o meu sonho também, um tempo atrás. Mas eu acho que quando a gente tem um propósito, né? E aí a gente vê, assim, aquilo que o Felipe falou. A gente está lidando ali com a vida do empresário, né? E não é só a vida dele. A gente gera emprego indiretamente, porque aquele empresário gera emprego para outras famílias, gera renda. Então, assim, são várias famílias ali envolvidas e a gente vê que a gente consegue fazer um bom trabalho, né? A gente acredita, eu acho que tem que acreditar nisso, né? Assim, vou conseguir fazer um trabalho, vou conseguir mudar a vida de outras pessoas. Eu acho que é aí que tá, entendeu? Quando a gente tem um propósito, aí o medo, coragem, isso tudo, o medo vai embora, a coragem vem. E é isso. E ao mesmo tempo, a gente é recompensado, né? Quando vê o resultado, quando vê o bom trabalho sendo feito. O agradecimento, assim, pequeno que seja, já vale a pena. A gente fala, é por isso que eu tô aqui. É por isso que a gente fez a diferença mais uma vez. E isso é muito recompensador, com certeza. Que bom. Eu acho isso perfeito. E como é que foi o início? Né? Para quem está começando, para quem quer saber como é que ele começa. Áurea, eu acho bom, eu acho que o mais importante é você crescer aos poucos. Nada de comprar logo 10 máquinas, contratar logo 10 funcionários e já começar. Né? Tanto é que no início era eu e eu. Né? Eu fazia tudo. Então, quando o cliente me ligava e falava assim, não recebi a guia, eu sabia até que dia, que hora e para quem eu entreguei, porque era eu que fazia. Sim. E não era nada por e-mail, nada disso, era tudo pessoalmente. Tudo presencialmente, né? Eu levava, eu trazia, eu que calculava a guia, eu que via faturamento, eu fazia tudo. Por quê? Porque os meus outros 2 sócios, cada um tinha a sua atividade separada e fazia ali uma vez por semana só, mas o resto era tudo eu que fazia. E aos poucos, né, foi crescendo e a gente vai vendo a necessidade. Como é que se começa? O que você precisa investir logo de cara para começar um escritório? Então, assim, vou falar do nosso começo aqui, né? Mais ou menos, como é que foi. A gente já fazia alguns serviços, né? De contabilidade, né? Eu na área de perícia, o Felipe na área de contabilidade, ele vai falar. Então, assim, a gente já tinha, né, um mínimo ali, que era um computador, né? E contato... A pessoa, às vezes, até vai falar, pô, mas ele tinha contato, que eu vou falar que eu tinha contato já, né? Mas... Todo mundo tem. Todo mundo tem Todo contato. mundo tem. Eu tenho certeza que algumas pessoas que vão assistir aqui vai ver que
tem um tio que tem uma empresa, tem uma sobrinha, tem uma prima. E vou falar que conversa mais contigo, que é contador, do que com o contador dela. Então, assim, você pode ajudar muito mais do que, de repente, um contador. Não estou generalizando, mas a verdade é essa. É porque você nunca... E eu ouvi essa frase de uma pessoa que não tenho contato mais com ela, mas essa pessoa ouviu a frase da Áurea. Eita, lasqueira. A pessoa ouviu essa frase da Áurea e falou pra mim. Ela falou assim, se você não se apresentar no mundo como contador, ninguém vai saber que você é contador. Eu ia falar isso agora. Realmente, eu sei que essa frase foi sua. Essa frase é minha frase padrão. Sim. Se você não disser, estou aqui, sou contadora, estou disponível, ninguém vai saber. Como é que vai saber? Sim, foi. Eu ouvi... Eu acho que eu peguei mais isso do que a pessoa que ouviu a frase. Que eu falei, é verdade, isso tem todo sentido. Porque quando a gente fala assim numa conversa... Eu não sou muito de falar, né? Em grupo, eu sou mais calado. Então, mas se eu tiver com uma pessoa individualmente, que eu vou conversando. Então, eu percebia. Aí, quando eu conversava com uma pessoa só... A pessoa, caraca, mas tu é contador, cara. Mas eu tô aqui com... A pessoa sempre tinha um problema pra contar. Sempre. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Gente, e diversas áreas. Casamento, faculdade, academia, padaria. Dentista, médico. Isso acontece em todos os lugares. Sim, você tem que sempre ter um jeitinho de se mostrar. Até com motorista de Uber. Exatamente. Sim. Eu já peguei um caso de um motorista de Uber. Ele tinha uma empresa, a empresa estava parada. E eu falei para ele assim, mas está sendo feitas as obrigações acessórias? Não sei. Toma meu telefone, me liga e vamos ver isso. A pessoa que foi montar os móveis na minha casa, eu contratei uma moça, né? Ela é marceneira, mulher, para fazer os armários da minha sala. Virou cliente. Resolvemos o problema do MEI dela, que estava tadinha. Então, assim, é na conversa, no bate-papo, é só falar, não, porque eu sou contador e finge que não falou. Joga, você vai... Olha, pode ter certeza e que entra também a postura, né, Aula? Você acaba se colocando como à disposição, né, do cliente, independente do dia, da hora, do que seja. E aí o cliente ele vai te analisar na mesma hora. Ele vai falar, nossa, você é contador? Pô, tô precisando de um problema, tô com um negócio aqui para resolver. É sempre assim. Uhum. E realmente a gente tem que se mostrar, a gente tem que ter a postura, tem que identificar ali as oportunidades no dia a dia, e são muitas. Com certeza, se você quer empreender, é importante você perceber essas oportunidades. Perfeito. Então, aí vamos agora para o dia a dia, né? Então, você já começou, já está com o escritório montado, por mais que você niche, né? Porque a gente sabe que tem escritórios que só trabalha com simples nacional, que só trabalha com empresas de serviço, que não trabalha com comércio. Eu me lembro que o meu sogro, meu sogro tinha um escritório de contabilidade, tá? Lá em Madureira. O nicho dele era posto de gasolina, posto de combustível. Por quê? Porque, né, você começa com um, com dois, daqui a pouco ele estava com um monte e ele acabou se especializando, né? Mas mesmo você especializando, a gente tem que administrar essa carteira de clientes que, por vezes, tem formas de tributação diferentes, atividades diferentes, legislação mudando, agora vindo aí reforma tributária, alguns clientes já querendo saber como é que vai ficar, nem a gente sabe como é que vai ficar, as coisas ainda estão meio nebulosas, né? Como é que se administra isso? Então, a gente faz um orçamento, né, anual lá no escritório. A gente não fazia no início, obviamente, né? Mas aí depois a gente viu a necessidade, né? Então tem coisa que a gente vai ali trocando a roda com o carro andando, né? Então a gente vai vendo as necessidades e a gente vai aprendendo também. Então hoje, o que a gente faz, né? Para a gente conseguir administrar isso tudo? A gente tem um orçamento, a gente inclusive tem que começar já a fazer para o ano que vem. E a gente distribui esse orçamento, né, para investimento em capacitação do pessoal do escritório. Tecnologias, a gente já sabe que vai vir tecnologias novas para ajudar, de repente, a gente
operacionalizar alguma coisa que automatizar, na verdade, uma coisa que seja muito manual ainda. Então a gente vai olhando feira, congresso, esses lugares que tem essas novidades, né? Pra gente ver o que faz sentido pra gente no nosso momento, porque tem coisa também que tá muito distante da nossa realidade, Exatamente. né? A gente não tá no nosso momento ainda, mas a gente sabe que existe e fica ali guardadinho, né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se atualizar, né? Tanto com relação na parte tecnológica, né? Administrativa e operacional, e buscar ali sempre estar preparado, né, para ter acesso àquilo ali, porque não adianta, vai exigir investimento financeiro ali, né? E no início, você acaba pegando aquilo que te identifica mais, né? Ou seja, o MEI, seja um PJ, né? Uma empresa do Simples Nacional, e você acaba pegando diversas atividades diferentes. O que aparecer, você vai pegando. E vai se qualificando ao mesmo tempo para atender aquele cliente com qualidade. E depois de um certo tempo, né, com as entradas dos clientes, vai vindo também a questão da estratégia de gestão para você contratar funcionários, se especializar cada vez mais também. E aí você vai trilhando um caminho que vai te levando de acordo com a sua carteira. A sua carteira mesmo vai direcionando você para aquela atividade, talvez uma atividade que você aprendeu e gostou de trabalhar. E isso também faz total diferença até no crescimento do escritório, né? Você se posiciona por uma nova atividade, você começa a participar também de marketing, fazer vídeos direcionados àquela atividade. Isso vai atraindo cada vez mais clientes e faz com que você se posicione e nichando, né? Acaba nichando no final. A gente atualmente temos um segmento que costumamos atender muitos prestadores de serviço, áreas de saúde, temos alguns na área de estética também, e isso foi acontecendo de forma natural. Não que nós não atendemos outras atividades, mas acabou que a nossa carteira foi dando esse direcionamento. Entendeu? Isso é legal, né? Porque, na verdade, não é você que programa, né? Exato. Que eu acho que tem muita gente que se preocupa muito com isso. As coisas, elas vêm naturalmente, Sim. não é? E com relação a sistema, ferramentas, você falou aí, já falou um pouco sobre isso, né? Eu também falo que é muito importante você ir nesses eventos, que lá você descobre coisas que você nem imaginava que era possível, né? Eu não gosto. Vocês podem ver que vocês nunca me encontram nesses eventos, né? Eu não tenho paciência, mas o meu marido tem, ele gosta de ir. E ele é que traz as novidades. No início, eu tinha dificuldade de aceitar, porque eu sou a louca da planilha do Excel, né? Então, quando ele trazia uma ferramenta nova, eu dizia que não vai funcionar, eu prefiro ficar no meu Excel mesmo, mas ele gosta muito disso. Quais são os principais que vocês acham que tem que ter no escritório para começar? Então, eu acho que essa parte de sistema de contabilidade, o Felipe vai poder falar melhor. Eu vou falar da minha aqui, da área da perícia, né? Que lá no escritório a gente ainda se divide assim, né? Eu fico com a parte da perícia e o Felipe fica com a parte de contabilidade ali, né? E aí, nas outras coisas administrativas, a gente vai se dividindo ali, né? Então, a parte operacional, o Felipe vai contribuir melhor. Mas, assim, na parte de sistema de perícia, eu também não gosto muito, né? Porque não dá pra gente padronizar muitas coisas. Mas tem algumas coisas que meio que é padrão. Por exemplo, aquela revisão que teve do FGTS, né? Que fizeram. Eu pegava ali o extrato do FGTS, importava e eu era somente um analista. Então, eu não ficava digitando informação, né? Cálculo trabalhista. Tem alguns sistemas também que ele faz a importação do cartão de ponto. Tu não precisa ficar digitando o cartão de ponto. Então, assim, vai de acordo com a demanda de cada um, né? Então, assim, se tem muita demanda de cálculo trabalhista, é importante buscar um sistema. E se tem muita demanda em outras áreas, na área financeira, aí eu já acho legal a planilha, porque a planilha, o contrato é muito individual, né? O contrato, às vezes, do mesmo banco, em épocas diferentes, são coisas diferentes que a gente vai ter que fazer que o sistema, às vezes, não vai conseguir me dar essa flexibilidade. Entendi. Então, tem que ser avaliado com calma. Então, você né? também é o louco da planilha do Excel. Mais ou menos, né? Eu gosto da tecnologia, mas, assim, eu fico muito preso à planilha por causa da função lá que exige, às vezes, que tem que ter essa flexibilidade, né? De mexer nas coisas e, às vezes, o sistema não tem. Entendi. Na contabilidade é importante, primeiramente, você ter um sistema contábil para te dar todo o suporte e gerenciar ali as formalidades, né? Emissão de guias, contratos, contabilidade.
E é importante também ter um controle de tarefas, porque a rotina de um escritório contábil é bem extensa, é bem pesada. Tanto no setor da contabilidade, quanto no departamento fiscal, departamento contábil. Tem o setor de legalização também, que acaba se tornando um divisor ali nessa questão, porque a legalização ela costuma demorar um prazo maior e você precisa estar num acompanhamento ali semanal daquela atividade, daquela tarefa. Aham. Então, é importante você ter um controle de tarefas para que você consiga fazer esse acompanhamento sem perder nenhum prazo, sem não acabar causando algum problema com alguma obrigação acessória que não foi entregada. Então, precisa ter esse controle. E também, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma automatização no envio de dados, né? A gente tem que acompanhar a base de dados de todo cliente, os documentos que são enviados. Então, é importante você enviar esses documentos para os clientes e, ao mesmo tempo, ter um sistema que te automatize isso, para que o cliente tenha todo o arquivo, todo o documento no bolso dele, ou até mesmo num sistema onde ele pode pegar a qualquer momento cada documento. De qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Isso facilita e, ao mesmo tempo, entrega mais qualidade, mais rapidez. Inclusive, tem um cliente nosso que precisou de um documento no fórum, ele foi numa audiência, precisou de um documento, e do celular mesmo ele conseguiu pegar todos os arquivos que ele precisava para atender a certa demanda que ele tinha, e ao mesmo tempo estava tudo lá arquivado e facilitou a vida dele. Então, esse sistema é muito importante. Ao mesmo tempo, esse sistema ele traz um certo feedback de envio. Então, se a gente envia um documento naquele determinado horário, a gente sabe quando o cliente abriu, a hora que ele viu o documento. Então, isso também traz segurança, né? Entre a rotina e o trabalho diretamente com o contador. Então, acho que esse sistema de controle de tarefas e a base de dados é muito importante, porque no dia a dia ele traz conforto, entrega qualidade e segurança também. Perfeito, nossa. Bom, falando de clientes, né? Eu acredito muito no boca a boca. Demais da conta. É sempre assim. Alguém me indicou, alguém me disse que você era bom nisso, alguém falou que você trabalha com isso. Eu recebo clientes que eu não sei quem é e que me dizem que foram indicados por outros que eu também não me lembro. Entendeu? Tipo assim, quem me indicou você foi o João. Lembra, né? E eu fico pensando, cara, quem é João? Aí eu vou no meu WhatsApp, vou procurar, às vezes eu acho, às vezes eu não acho, né? Que às vezes é ligação e na ligação não fica registrado, enfim. Mas tem pessoas que ainda acreditam que que a gente consegue fazer captação de clientes na internet. O que vocês acham? Qual a melhor forma de fazer captação de clientes e como reter esses clientes? Então, eu acredito que os clientes que vêm de indicação, eles são praticamente, assim, 90% já está fechado, né? Assim, 90% de chance de fechar já, porque ele já buscou, né, uma orientação, já sabe que você é um profissional que vai atender a necessidade que ele tem ali e ele já vai vir com confiança, né, para fechar. Na internet, a gente começou, né, esse ano a gente começou a investir também, né, que já estava... Lá no planejamento do ano passado, a gente já destinou uma verba para fazer esse investimento. E a gente começou a investir esse ano mais pesado na internet. A gente já tinha feito antes, mas esse ano a gente está sendo mais consistente. Então, assim, qual é a nossa experiência até o momento? Dá certo. Só que você tem um desgaste muito maior. Primeiro porque a pessoa não te conhece. Eu acho que o primeiro não é nem isso. O primeiro é que vem muita gente desqualificada. Vem muita gente que não entende exatamente o que tu tá oferecendo ali de serviço. Por exemplo, a gente oferece um serviço de imposto de renda, a pessoa entra em contato com a gente para pedir dinheiro. Então, ou para oferecer mentoria, né? Pois ou para oferecer, ou a pessoa vê lá assim e fala, pô, mas essa logo que tu usou, essa letra que tu tá usando não tá legal, eu faço melhor. Aí o cara tá querendo te vender também. Então, enfim, muito... Primeiro que é muita gente, né? Então, ali é uma multidão. Então, você tem que ter esse tempo, né? Para atender, né? Até para fazer essa qualificação ali do lead, né? Do cliente, do possível cliente que chega, para você depois ir conhecendo, ele ir te conhecendo, ver o que você de fato faz, ver se você consegue ajudar. Então, assim, há um desgaste muito maior.
com certeza no boca a boca eu acho que é o melhor investimento. Por isso que eu falei ali, né, no início, a frase da Áurea, que é se apresentar como contador. Você já vai ver que vai surgir alguém ali do teu meio, do teu ciclo, ou até pessoas que já fizeram parte do teu ciclo e hoje não faz mais, vão vir até você. E aí eu acho que é isso, né? Relacionamento, né? Tanto no presencial quanto no digital. O digital você tem... uma vez eu até conversando com ele, eu fiz um relacionamento na rua, conversando com o cliente. Aí eu falei, nossa, Leandro, fechei o cliente, estou muito feliz e tal. Aí você falou tudo isso, assim, ele falou, agora você imagina você falando isso na internet. Quantas pessoas você vai atingir? Aí eu falei, é verdade. E aí faz sentido, realmente. No digital, a gente atinge um público maior. Mas tem que ter aquela conexão, tem que ter um relacionamento, tem que ter uma identidade. E, assim, a gente aposta tanto no relacionamento presencial, na indicação, no boca a boca, mas é importante você se posicionar também na rede social, na internet. Tem que se apresentar como contador, sim, porque você vai estar cada vez mais atingindo outros públicos, né? Isso é perfeito. Em outras regiões também. E essa parte, Áurea, desculpa, que você falou de reter o cliente, isso, né? Eu acho que isso aí é muito a gente se colocar no lugar do cliente. Porque a gente também é empresário, né? Às vezes o cliente não vê a gente como empresário, mas a gente também é. Uhum. A gente também tem os mesmos desafios que ele. Tem conta pra pagar. Tem conta pra pagar, né? O fluxo de caixa tá baixo. 13º. 13º pra pagar lá do funcionário. Tudo isso a gente tem, esses desafios. Então, assim, a gente acha que quando a gente se coloca no lugar do cliente, né? A gente vê ali que ele tá passando por uma dificuldade financeira, ou senão que ele tá passando por uma dificuldade administrativa, uma dificuldade pessoal, a gente tenta, né, na medida do possível ali, até onde a gente consegue, ajudar. Aí eu vou dar até um exemplo aqui do que acontece. O Felipe, por exemplo, a gente tem um cliente que ele tem vários funcionários lá. Então, às vezes ele demite funcionário, às vezes ele tem problemas com funcionário lá. Então, o Felipe vai lá presencialmente. O Felipe vai lá até o cliente. E eu sei que hoje tem muito cliente que vem pra gente de outras contabilidades e fala assim, pô, mas eu não conseguia nem falar com o meu contador. Aqui com vocês eu falo direto com vocês. E assim, ainda tem isso, ainda tem esse além, né? O Felipe vai até o cliente, ele procura ver de perto, acompanhar, conhecer o funcionário. Outro caso que a gente tem também, o cliente estava com uma dificuldade financeira, e ele tinha feito um empréstimo que a taxa de juros estava altíssima. Como a minha área é perícia financeira também, eu peguei o contrato de empréstimo, analisei e falei, cara, essa taxa está muito alta. A gente buscou uma taxa mais baixa no mercado, porque o cliente não queria entrar com uma ação judicial, e a gente conseguiu negociar com o banco, né, para fazer um novo empréstimo com a taxa menor para quitar aquele empréstimo que estava com a taxa maior. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para dentro do cliente ali para ajudar ele na gestão. Isso aí faz, com certeza, não só reter o cliente, como ele indicar mais clientes para a gente. Exato. Então, com relação à fidelização, eu concordo. Eu acho que quando você faz um bom trabalho, o cliente tem segurança naquilo que você fala. Nossa, ele fica contigo. No meu escritório, quando eu estava à frente dele, era eu que fechava o cliente. Uma vez eu fui atender ele estava querendo mudar de contador, ele tinha 10 perguntas. Na hora que nós sentamos na reunião, eu olhei o papelzinho que estava em cima da mesa. Aí eu já falei, cara, ele vai fazer uma sabatina, né? Sim. E aí você fica com aquela preocupação. Será que eu sei todas as respostas? Você vai saber o que vai vir dali. Na terceira pergunta, ele parou, ele falou assim, chega. Já sei que você domina o assunto, não vou mais nem perguntar mais nada. É o seu escritório que eu quero. E aí o meu papel era passar, né, esse cliente para a equipe e para que a equipe abraçasse ele como eu abraçava no início. Então, até na hora de contratar funcionário, eu tinha dificuldade, porque tem funcionário que não abraça o cliente, né? Ele trata de qualquer jeito, ele não responde, ele não tem paciência, sei lá. Então, eu acho que realmente a qualidade do trabalho fideliza, com certeza. E ele não vai embora nunca. Sim. Eu tenho um tio Patinhas no meu escritório. Outro dia ele perguntou para mim, Áurea, você faz a minha contabilidade há quantos anos? Eu falei assim, eu vou procurar aqui porque eu não lembro. Aí eu me lembro que na época eu tinha feito um documento, quando ele estava fazendo a transição, e aí eu mandei para ele, ele falou assim, eu sabia, daqui para trás eu não tenho nenhuma contribuição do INSS. Eu
eu sabia que foi a partir desse período, ou seja, a confiança, ele nem questionava mais, ele só foi para tirar dúvida mesmo. Sim. Bom, da mesma forma que a gente busca cliente, às vezes a gente manda embora, né? Eu cansei de mandar cliente embora do meu escritório. Cansei, porque, a gente trabalha, a gente rala, eles não valorizam, né? Não dão o devido valor ao trabalho que está sendo executado. Muitas vezes nem te ouve, não paga nem a guia que você envia, e aí eu demitia. Vocês já demitiram algum cliente? Já. E no início, hein? Para quem quer iniciar, né? Às vezes tu tem no início ter que tomar essa decisão por questões éticas, né? Não tô nem falando de financeiro. A pessoa pagava e você tem que ir por questões, às vezes, que é mais ética do que financeira, né? E aí, o Felipe de novo, né? Ele sempre ajudando ali o cliente com esse olhar, né? Para dentro da empresa. Esse cliente, ele inclusive tinha... ele fazia entrega, né, para todo o Brasil e ele precisava fazer um cadastro específico no correio para o correio ir retirar a mercadoria lá no estabelecimento dele, né? Então ele não conseguia fazer, ele já estava sei lá, 3, 4 meses tentando essa luta, né? O Felipe veio, entrou lá e conseguiu fazer. E aí, só que ele era uma pessoa que não queria pagar imposto. Ele foi orientado por outras pessoas, outros empresários do ramo dele, que... Essa foi a frase que a gente ouviu dele, que contador só serve para mandar guia para gente. Se a gente ficar, se ele ficasse indo na onda do contador, ele nunca ia ter um carro daquele ali. Aí mostrou o carro dele pro nosso cliente. Entendeu? Então a gente meio que convidou ele, né, a se enquadrar, né, primeiro. Ele não quis, ele falou que não era assim. E aí acabou que ele foi convidado a se retirar. Né? Para a gente poder seguir, né? Eu acho que a gente tem que seguir de cabeça erguida, né? Todo mundo, né? Que a gente paga imposto, o cliente vai ter que pagar imposto também, não tem jeito. Empreender é isso. A gente até tem uma sugestão que a gente fala para os clientes que estão iniciando, o seguinte, cara, teu imposto inicial é de 6%. Cara, quando receber esse financeiro, já separa esses 6%. Quando chegar no mês que vem, na hora de pagar o imposto, não vai doer nada. É o que a gente tem feito aqui já, né? Há 6 anos na precisão. Você consegue antecipar isso. Sim. E a gente já se prepara para isso. Toda a receita que entra na empresa, você tira 6% daquele valor. Sim. E você vai botando numa reserva. No mês subsequente, quando vier o imposto, vier aquele susto, né? Fala assim, nossa, chegou a minha guia do imposto. Você já tem aquele valor pré-definido ali para o pagamento. E aí você não vai sentir. Vai ser naturalmente. Se todo mês for feito dessa forma, é o ciclo, né? Sim. Vai facilitar bastante. Olha a dica aí. Eu tinha muito problema com o lucro presumido. Imposto de renda e contribuição social, que o pagamento era trimestral. Sim. E eu ensinava, eu avisava, olha, você só vai pagar ao final do mês seguinte, ao do final do fechamento do trimestre. Mas o seu faturamento foi no primeiro mês, você teve um faturamento no segundo, já deixa a reserva. Porque, gente, era enviar a guia e os telefones começarem a tocar. Porque aí o pessoal, mas que montante é esse que você está mandando para eu pagar? Aí a gente tinha que explicar de novo. Nossa, como era difícil. Tem cliente que é difícil, né? A gente tem uma planilhazinha lá que a gente mostra a evolução, né? Primeiro trimestre, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Para não esquecer. Para entender, exatamente. E durante esse período que vocês tiveram em escritório até hoje, vocês cometeram algum erro que vocês não cometeriam de novo? Porque a gente erra. Tá? A gente erra muito, eu já errei contrato. Numa época que a legalização ela levava quase 4 meses para se realizar, se um contrato caísse em exigência, você perdia mais um mês ali, né? Já errei contrato, já deixei de enquadrar uma cliente no Simples Nacional, ela ficou no lucro presumido o ano todo, né? São experiências que a gente vai depois revendo e para não cometer de novo, né? Vocês se lembram, assim, de algum caso que às vezes gera até uma multazinha para a gente pagar, né? Eu tive um erro, não no escritório já, mas na minha carreira, né? Antes de ter a precisão. E marcou bastante a minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, num escritório de contabilidade, eu cometi um erro do Simples Nacional. Durante 4 meses,
eu informei o imposto errado. Em vez de eu informar o ICMS para o cliente, tem a parte da separação, eu informei o ISS. Foram 4 meses informando assim. E aí gerou mais ou menos uma multa aí de R$9.000 para o cliente. Foi um divisor de águas. Aquilo ali, eu fiquei noites sem dormir. A gente fica, né? O coração chega... Pedi demissão pro contador, pro dono do escritório. Eu falei, não quero mais. Olha, infelizmente, me desculpa. E assim, ele falou, cara, leva isso pra sua vida como aprendizado. Eu recuso essa demissão e eu tenho certeza que você não vai cometer nunca mais esse erro. E foi isso. Isso acabou dando uma diferença na minha vida, porque realmente a gente precisa ter atenção em cada passo, precisa ter a responsabilidade, como eu falei anteriormente, para que isso daí realmente seja minimizado o máximo possível. Porque a gente está falando com vida, a gente está falando com a vida das pessoas, né? E R$9.000 para o cliente, para ele, graças a Deus, assim, não foi nada. Ele falou, não, ó, eu pago, tá tranquilo, acontece. Mas podia ser uma coisa muito grave, entendeu? E realmente eu acho que foi, mas graças a Deus ele conseguiu resolver e deu tudo certo no final. Mas ficou um aprendizado. E isso para mim marcou muito a minha vida. Imagino. Assim, o meu erro, Aura, eu acho que é o erro de muita gente às vezes está iniciando também, né? E aí, como tu fez aquela pergunta lá, né, para a gente falar como é que foi o início, até para o pessoal saber, era não cobrar 50% dos honorários. Às vezes no início. Porque, assim, eu tô falando de perícia extrajudicial, né? Então, aquela que a gente fala direto com o advogado. Às vezes vem um advogado novo, mas a gente não conhece a pessoa. E aí eu tinha já essa mania, não, doutor, fica o valor de X reais. E aí ele dava o ok, eu iniciava o trabalho. Agora não. Agora eu só inicio o trabalho a partir do momento que a pessoa faz o depósito de pelo menos 50% do valor. Porque eu acho que isso aí evita, né, a gente tomar um calote aí e ninguém pode ficar trabalhando de graça, né? Não é justo com ninguém. Com certeza. A Márcia, minha sócia, uma vez perdeu o prazo de algumas obrigações acessórias. Nossa, no dia seguinte eu cheguei no escritório, ela estava em prantos. Eu vou pagar. Eu falei, você vai pagar o quê? Pelo amor de Deus, o escritório absorve. A gente aperta daqui, aperta dali, né? E aí o cliente recebeu uma multa, né? Chegou a multa na empresa. E aí ela mandou a mensagem avisando, olha, essa multa é nossa, é do escritório. Ele falou assim, imagina, tá? Eu tô com vocês aí já tem 5 anos, eu nunca recebi uma multa na minha vida, pago com muito prazer, porque eu sei, né, que eu confio no trabalho que vocês estão fazendo. E realmente isso às vezes acontece. Sim. Não sei se travou a internet, deixou para o último dia, para o último minuto, né? Coisa que a gente sabe que não pode, mas às vezes acontece. E aí, nossa, deu uma confusão, tadinha. Como manter um escritório competitivo? Já sei que vocês têm atividade de perícia e de contabilidade, né? Eu acho que isso facilita nessa competitividade, né? Que estratégias que vocês usam para estar sempre... Então, assim, eu vou falar do nicho de advogado, né? Que aí fica mais fácil, o Felipe fala do restante. Para advogado, é o que a gente sempre fala, né? A gente aqui, o advogado, ele não vai precisar... Porque dificilmente ele vai ter um escritório de perícia e de contabilidade no mesmo lugar, né? Então, o advogado que precisa de uma contabilidade para cuidar da sociedade dele lá de advogado, ele vai ter que buscar o serviço de perícia talvez em outro lugar. E aqui na Precisão, a gente oferece esse diferencial. A gente oferece até alguns valores que a gente não pratica fora, porque a gente entende que aquele cliente já é nosso cliente de contabilidade, a gente consegue dar um desconto maior, porque ele já está ali na recorrência com a gente, entendeu? Então, assim, é um cliente que já está ali na nossa base, a gente não... É diferente, né? Não é aquele cliente que vem uma vez no ano e a gente não sabe quando vai ver de novo. Então, assim, esse é um diferencial competitivo, né? Essa questão também de você estar antenado, que eu acho que isso aí que muita pessoa que está iniciando, muitas pessoas que estão iniciando têm dificuldade, né? Que é de precificar, né? Eu acho que essa é uma dor de todo mundo. Na faculdade a gente não vê muito falando disso, né? Então, assim, a gente até entende, não, tem que calcular a hora e tal, mas quando tu vai calcular a hora, tu chega num valor que tu fala assim, quando tu olha pro mercado, tu fala, pô, não tá batendo, né? Não é a realidade.
realidade do mercado. Né? Então, eu acho que essa questão de você ter o olhar também, né, assim, do mercado, isso é importante para você ser competitivo. Porque às vezes você fala, não, pô, eu sou expert em ICMS, aquela empresa ali, eu vou fazer por 10 mil reais, mas não é bem assim, né? E quanto o mercado faz, né? Qual o valor do mercado? Então, acho que a gente tem que ter um olhar mais 360, assim, do que uma única coisa, né? Para você ser competitivo. Eu acho que outro diferencial competitivo é o hub de soluções. Hoje em dia, o contador não é somente um entregador de guia, né? Ou então uma mera formalidade. Nós oferecemos lá no escritório um hub de soluções para atender cada demanda que o cliente precisa, seja através de um financeiro, ou um certificado digital, né? Ou seja uma estratégia de negócio, um planejamento tributário. Isso entra como diferencial e a gente consegue ir mais a fundo do cliente. Então, muitas pessoas vêm até a gente, não só pela formalidade, mas por algo a mais, para a gente entrar no negócio dele e tratar aquilo ali como se fosse individual, né? E personalizado, vamos dizer. Então, isso também trata como um diferencial para a gente. Legal. Concordo com vocês. E o futuro da contabilidade? Como é que vocês veem a contabilidade assim no médio e longo prazo, com esse monte de alteração que está vindo aí, que está enlouquecendo todo mundo? Eu vejo assim, que a contabilidade, ela já tá, de um tempo para cá, né, ela já tá mudando esse viés mais de... Não que isso vai mudar, né, que vai acabar, não é isso, mas que tá mudando, assim, as pessoas antigamente ficavam muito preocupadas com multa, com guia, com fazer a contabilidade, mandar documentação. Hoje, até os próprios empresários, eu acho que por conta disso a contabilidade também está mudando, eles estão com um olhar mais de gestão, de um contador mais gestor, sabe? De um contador que ajuda mais na estratégia do negócio, de um contador que pode agregar ali com informações para tomada de decisão de fato, que é aquela contabilidade que a gente brilhava os olhos lá na faculdade, né? Então, eu acho que isso aí é o futuro da contabilidade, até por conta das leis, né, que estão saindo agora nesse ano, que esses projetos de leis estão saindo, da reforma tributária também. Eu acho que a questão desse olhar financeiro e estratégico para o negócio, o contador ele vai precisar ter isso, que senão ele vai acabar ficando para trás, né? Igual na época da máquina de escrever para o computador. Então, eu acho que está acontecendo isso agora, essa revolução tecnológica que a gente já está vivendo aqui, né? Pode contribuir bastante para a gente, de fato, contribuir na gestão do negócio ali do nosso cliente. A tecnologia ela vai automatizar processos, né? E fazer com que a entrega seja cada vez mais rápida. Mas a estratégia da gestão do negócio, esse vai ser um diferencial no futuro. E se o contador não se preparar, eu tenho certeza que vai se tornar obsoleto, vai ter dificuldade, porque cada vez mais, até o cliente ele vai estar mais capacitado, vai buscar mais informação, não só na parte da formalidade, fiscal, contábil, DP, mas sim no gerenciamento ali do negócio como um todo. E a reforma está aí, né? 2026. Então, traz muitas novidades. Nós precisamos estar cada vez mais preparados para isso. Com certeza. Eu gosto muito, falo muito, né? Nós temos o cliente chato que sabe e o cliente chato que não sabe. Aquele que não sabe vai te encher o saco porque ele vai querer saber se você está antenado, mas ele não sabe exatamente com o quê. Mas a gente tem aquele que acompanha. Isso. Eu tinha um cliente no meu escritório, ele ainda está aí. É o tio Patinhas, né? A moedinha número 1. Ele lia a mensagem, ele lia o jornal, assistia a televisão, e no dia seguinte, ele me mandava uma mensagem. Você viu? Aí eu falava assim, vi. Eu também assisti o jornal, eu também li o jornal, né? Eu também estou sabendo, né? Mas calma, vamos com calma, porque enquanto está no noticiário, a gente não tem regulamentação ainda. Não é assim que funciona. Por exemplo, o lance da isenção dos 5 mil reais. Meu Deus do céu! Como é que vai ficar para mim? Não sei. Ontem eu tive que fazer uma planilha. Aí tudo bem, foi para minha sobrinha,
né? Até me dispus, sentei, peguei tabela anterior, peguei tabela nova, fiz um comparativo, mostrei, expliquei. Mas não é uma coisa que eu faço normalmente, até porque eu não sei se aquilo vai estar 100% correto, né? Porque ainda vai mudar muita coisa, ainda vai mudar muita coisa. Mas a preocupação dela ainda era na declaração de imposto de renda de 2027. Nossa. E acontece, teve muitos clientes que fizeram isso também. Fizemos um planejamento agora, né? Licença maternidade. Foi. Aí, E aí a gente já teve que se considerar os 5 mil. Se valeria vale a pena, vale contribuir com os 5 mil reais. Então, Aí eu falei, não, mas aí você vai ter que pagar um imposto de renda aí. Porque Até esse agora, ano porque a partir do ano que vem já é isento. Aí ela, então eu vou esperar sair. Eu falei, exatamente. é complicado, né? E que conselho, essa é a última pergunta, hein? Que conselho que vocês dariam para quem está iniciando ou para quem quer iniciar um escritório de contabilidade? Então, eu acho que o conselho foi aquele que a gente deu lá no início, né? De não ter medo, né? Você ter coragem de encarar ali os desafios, com responsabilidade, é claro, né? E, assim, inicialmente, para quem é CLT, né? Acho que tem que viver aquela dupla jornada. Você não é a primeira nem a última pessoa que vai viver isso. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Então, assim, porque no início, como a própria Áurea falou, você não começa com 10 clientes, você não começa com 20 clientes, você vai começar com 1, com 2 e vai crescendo aos poucos. Então, inicialmente, você vai precisar ter essa dupla jornada, né? Quem não nasceu no berço de ouro vai precisar ter essa dupla jornada. Às vezes, trabalhar até meia-noite, até 1h da manhã, né? E aí, no momento que você vê que dá para você, de fato, assumir ali e largar o CLT, ver que as coisas estão fechando direitinho, e aí você toma essa decisão de seguir em frente. Tentar não dar um passo maior que a perna também, né? Sempre, se você precisa de um sistema contábil, e é o sistema que você tem, que você conseguiu, é aquele sistema que te atende, não é um valor muito alto, não é o melhor do mercado, mas aquele sistema te atende, fica com ele, faz uma gestão do seu escritório, trabalha ali com as planilhas, investe nas planilhas, porque as planilhas também te dão suporte inicialmente. A partir do momento que você tiver uma carteira maior, você já analisa para ver se há intenção de contratar um controle de tarefas. No início, ainda é muito básico, com o que a gente precisa. E a partir daí você vai se preparando e melhorando cada vez mais o seu escritório, né? Um computador bom que te atenda também é essencial, desde que você possa pagar por aquele computador. Quando comecei, eu utilizava um PC, né, grande. Hoje em dia eu tenho um notebook, que já facilita, né, o atendimento também. Até quando eu vou ao cliente, eu trago a minha base toda, mostro para ele. Então, assim, no início você usa as suas ferramentas, a que você pode. E você vai melhorando, né, conforme a sua gestão, conforme o crescimento do escritório. Eu acho isso muito importante também. E eu acho que assim, o principal, né, é buscar parcerias, né? Parcerias eu acho que faz toda a diferença, até minimiza esse custo que o Felipe falou de sistema. No início a gente buscou parceria também, porque a gente falou, cara, ou a gente investe no sistema, ou a gente vai ter que esperar um pouquinho mais aqui no nosso trabalho pra gente... Porque nem o sistema a gente tinha condições, a gente já tinha uma sala, aí a gente para atender o cliente, mas não dava para ter os dois, então assim, no início tu tem que fazer muitas escolhas ali, muitas renúncias, e eu acho que buscar parceria você minimiza esses riscos aí que você tem no início. E talvez essa parceria traga uma segurança maior também, né? Sim. Porque você não está sozinho. Eu acho que o grande lance aí é você começar sozinho e ficar desesperado. Meu Deus, se eu errar é só eu e eu, né? Sim. Agora, com a parceria... Assim, eu acho, né, no meu ponto de vista, que um escritório de contabilidade você aprende muito. Você vê de tudo. E o que é muito interessante, se você gosta realmente, né, da contabilidade, cara, tu vive dela. Exatamente. Né? O início pode ser difícil, pode ser desafiador, você vai ficar noites em claro. Eu, né, cansei de não dormia. Aí acordava o Hamilton, o que foi? Eu não consigo dormir. Né? Porque eu estou preocupada, era sempre uma preocupação do que vai acontecer. Sim. Fiscalização. Né? Fiscalização. Batia a fiscalização de ICMS, pronto. Eu ficava uma semana sem dormir, que era eu que atendia a fiscalização. Né? E aí,
isso sempre me trouxe, né, desafios, eu ficava nervosa. Meu marido não liga. E para ele, tanto ele fala com o cliente com a maior naturalidade. Eu estou pensando na multa, eu estou pensando naquilo que o fiscal vai falar. Mas, enfim, você aprende demais, né? Você vive disso. Cara, é tão bom você, no final, né, saber que você conquistou, né, o carro, que você conquistou um imóvel, que você fez uma viagem, né, lá para Portugal, né, com o suor do seu trabalho. Eu acho isso fundamental. É importante, eu costumo falar também que a gente tem que tratar a contabilidade com positividade. Independente dos desafios, dos problemas que acontecem, nós temos que ser positivos todo momento e tratar aquilo ali com uma leveza. Porque Sim. A gente acaba trabalhando e com positividade as coisas tendem a acontecer, tendem a fluir e o trabalho acaba acontecendo de forma natural. Então, se você que está iniciando também acha que está difícil para você, não reclama. Costuma tratar isso com positividade. Vai acontecer, vai dar tudo certo. A gente vai fazer esse trabalho aqui, vai dar certo, vai ficar bem feito. E as coisas vão acontecer com cada vez mais de forma natural. E vai fazer diferença na tua vida, a positividade. Eu acho que esse é o principal. Porque desafio tem a todo momento, a gente tem dificuldade, tem problemas em casa também, no pessoal, e isso afeta a nossa mente. Mas quando a gente senta para trabalhar, a gente tem que ser positivo a todo momento, porque as coisas vão acontecer de acordo do jeito que tem que ser, né? E isso é muito importante, para quem está começando, principalmente. Perfeito. Nossa, concordo 100% com o que você falou. A mente aberta traz só coisas boas, né? Verdade. Bem, chegamos ao fim, então, desse podcast. Se você se interessa por esse assunto, não deixe de assistir os outros vídeos dessa série. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Eu vou deixar também a rede social da Precisão, Perícias, né, e Contabilidade. E também tem alguns artigos que eu deixei para vocês lá no meu blog, no site aureapaz.com.br. Eu finalizo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.